Boa noite a todos. Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, né? Bastante assim complicado, né? E, mas eu estou trazendo não com o intuito de estar denegrindo, né, os templos religiosos, mas para deixar claro até onde esse governo oculto está atuando. Porque a missão, né, desse canal é revelar tudo que está obscuro, trazer à tona as verdades das coisas. E esse vídeo aqui, esse áudio, eu achei muito interessante trazer aqui, porque ele foi dito por um ex-pastor, né? Ele não foi uma invenção, ele não foi tirado de lugar nenhum. Um ex-pastor, ele trouxe dizendo que templos religiosos são o melhor lugar para se lavar dinheiro no Brasil. Olha a gravidade disso aqui. Nenhum templo religioso contribui com imposto no Brasil. E este é o ponto de partida para toda picaretagem. Quem está falando isso é um ex-pastor. Eu não vou citar o nome dele para não ter problema. O nome de ninguém envolvido aqui eu vou citar. Eu só vou dizer os fatos. Quem quiser pode procurar aí essa notícia que saiu no G1. Ele deu lá o parecer dele, ele fez a entrevista, ele assinou embaixo. Está no G1, está está na Globo, está aí na mídia toda. Tá? Viabiliza que ali se lave dinheiro do narcotráfico, de bicheiro, de políticos e das milícias. A lavagem de dinheiro é um crime financeiro que envolve a transformação de recursos obtidos de atividades ilegais em ativos aparentemente legítimos. Esse processo é crucial porque criminosos possam usufruir dos lucros ilícitos sem levantar suspeitas. Embora muitas vezes associados a negócios obscuros e contas bancárias offshore, né? Em inglês isso aqui, offshore pronuncia, ou seja, a lavagem de dinheiro, né? Também pode ocorrer em lugares inesperados, incluindo os templos religiosos. Então, segundo esse ex-pastor aqui, ele está colocando, né, a gravidade de não se cobrar, como não se cobra imposto, né, os templos não pagam imposto ao governo, ele não passa por fiscalização, ele facilita, né, que algum picareta que esteja, como ele disse, minha picaretagem aqui, que esteja nesse templo, que seja um líder religioso, ele possa estar colaborando com o crime, né? Colaborando como? Lavando dinheiro de droga, lavando dinheiro de bicheiro, lavando dinheiro ilegal. Dinheiro ilegal. A vulnerabilidade dos templos religiosos, independentemente da fé que representam, muitas vezes operam com grande quantidade de doações em dinheiro. Essas instituições geralmente gozam de isenção fiscal, o que pode torná-las obras atraentes para atividades ilícitas. As doações são frequentemente em espécie e o controle sobre essas contribuições pode ser menos rigoroso do que em outras organizações, facilitando a inserção de dinheiro sujo no sistema financeiro legal. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que essas instituições, elas deveriam levar mais sério essas doações, elas deveriam, e ele cita aqui um monte de coisa aqui, daí vem a seguir, mecanismo de lavagem de dinheiro em templos religiosos. Existem diversas formas pelas quais os templos religiosos podem ser
utilizados para lavar dinheiro. Primeiro, doações em dinheiro. Grandes somas de dinheiro podem ser doadas a templos sob a aparência de doações de caridade. Segundo ele acha que as doações dos fiéis não, mas essas grandes doações deveriam reter o imposto na fonte para que não houvesse esse tipo de corrupção lá dentro. Sem mecanismo de controle rígido, esses fundos podem ser facilmente misturados com as contribuições legítimas. Aqui no caso que ele fala, a contribuição dos fiéis da igreja é legítima, porém essas contribuições não, porque elas nem passam para a igreja, para lavar o dinheiro. 2, falsificação de contas. Instituições religiosas podem ser utilizadas para criar registros financeiros falsos, inflando o valor das doações para justificar grandes depósitos em contas bancárias. Aqui também, uma certa vez aqui no Brasil, aconteceu o caso dos orfanatos, né, financiados por instituições de caridade também, que não pagam imposto e que facilitam, não são só os templos religiosos, não, as igrejas, mas as instituições de caridade mesmo, elas passam por esse problema também, porque não tem a rigorosidade, né, da prestação de conta, não tem o rigor da fiscalização e acontece esse tipo de coisa. Compra de bens e serviços. Dinheiro sujo pode ser usado para comprar bens e serviços em nome do templo. Eles usam o nome do templo para isso. Esses bens podem ser revendidos e os lucros depositados como dinheiro limpo. Empresas de fachada. Criminosos podem estabelecer empresas de fachada ligadas aos templos para movimentar dinheiro de forma disfarçada. Casos conhecidos em investigações. Tudo isso citado por um ex-pastor. Existem diversos casos em que templos religiosos foram investigados por lavagem de dinheiro. Por exemplo, investigação em vários países revelaram que certos líderes religiosos estavam envolvidos em esquema complexo para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas, como tráfico de drogas e fraude fiscal. Desafios na fiscalização. A fiscalização de templos religiosos apresenta vários desafios. A sacralidade e o respeito pelas práticas religiosas. Aqui ele está falando que nem mesmo os líderes respeitam as práticas religiosas. Muitos estão ali para fazer esse tipo de negociação aqui. Muitas vezes dificultam investigações rigorosas. Além disso, a falta de transparência e de regulamentação financeira em algumas instituições religiosas contribui para a vulnerabilidade ao abuso. Medidas para prevenir a lavagem de dinheiro nos templos. Ele cita aqui também. Para mitigar o risco de lavagem de dinheiro em templos religiosos, serão necessárias medidas específicas como transparência financeira, né? As instituições religiosas ela deve adotar práticas de contabilidade transparente, registrando todas as doações e despesas detalhadamente. Auditoria regulares, realizar auditorias externas regulares para garantir que as finanças da instituição sejam em conformidade com as leis e regulamentos. Capacitação e conscientização. Treinar líderes religiosos e administradores sobre os riscos e sinais de lavagem de dinheiro. Eles não são treinados, muitas vezes eles são ingênuos, ou alguns fazem de propósito. Inclusive, esse ex-pastor, ele denunciou tudo isso, né, na organização da igreja em que ele estava, ele não foi ouvido. O que ele fez? Ele deixou de ser pastor. Ele abandonou a igreja por conta disso. Por isso que ele está trazendo à tona
essa situação aqui. Regulamentação rigorosa. Implementar a regulamentação específica para as finanças de instituições religiosas, exigindo relatórios detalhados e verificação antecedentes para grandes doadores. Um ex-pastor dá um depoimento sobre o assunto e disse, olha aqui, de novo aqui, isenção de impostos estimula a lavagem de dinheiro nos templos religiosos e citou um ex-político que utilizou a Igreja Assembleia de Deus, da qual é membro, para receber pagamentos e fazer lavagem de dinheiro de propina, segundo investigação da Operação Lava Jato. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Eu não preciso esclarecer aqui. Segundo esse ex-pastor, o não pagamento de impostos é o ponto de partida para toda a picaretagem, viabilizando que ali se lave dinheiro do narcotráfico, do bicheiro, de políticos e de milícias. A alta cúpula da igreja sabe até os ossos, estão aterrados até o pescoço nisso. Talvez até eles estão sendo chantageados por esse pessoal aí. Não se sabe, né? Além da corrupção e da lavagem de dinheiro, são as aspirações políticas. Porque ele fala que por que esses líderes religiosos querem ir para a política? A intenção que existe neles de obter poder de Estado, eles elegeram deputados, vereadores, a bancada evangélica é a mais conservadora, mas fazem aliança com ruralistas, bancada da bala. A Marcha para Jesus virou um carnaval e palanque para políticos. Ele é contra tudo isso. A cada eleição, a bancada cresce mais. Eles alavancam o fascismo e o conservadorismo através do discurso da família brasileira. Mas, por trás, existe um discurso machista, homofóbico e racista. A mente da maioria dos fiéis está tão... Ele fala, daí, a repórter perguntou para ele, mas e os fiéis aceitam isso? Como que eles podem aceitar tudo isso, né, esses fiéis? Daí, olha o que ele fala. A mente da maioria dos fiéis está tão cauterizada que, infelizmente, não consegue enxergar as coisas de forma mais abrangente. Eles fazem um trabalho muito forte de condicionamento mental nessas igrejas. E por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo isso para que saibamos que a igreja não salva ninguém, porque lá deve ter lobo ou deve ter um cordeiro. Né? Deve ter cordeiro, deve ter lobo. Nunca vamos esquecer que lá, 3.000 anos atrás, né, Jesus entrou no templo e quebrou tudo porque estavam fazendo negociata dentro do templo. E hoje nós estamos vivendo essa situação. E isso aqui, gente, é dito por um ex-pastor, um cara que era pastor, ele alertou os líderes da igreja do que estava acontecendo, ele não foi ouvido, ele foi expulso da igreja. Ele foi expulso da igreja porque ele não se ambientou, ele não conseguiu fazer, ele se recusou a fazer o que os líderes da igreja queriam. Então, preste muita atenção. Preste atenção onde vocês estão indo. Preste atenção em quem está usando o nome do Deus indevidamente, quem está fingindo pregar para vocês os ensinamentos de Jesus. Na favela, hoje, na favela, quando o morador vivencia um problema existencial, financeiro ou de saúde, existem duas portas para ele. Olha por que existe. A favela ainda não consegue exterminar, principalmente no Rio de Janeiro. Ele cita o Rio de Janeiro, ele dá nome de várias pessoas. Eu é que não vou citar no meu canal, porque senão eu vou ter problema. Existem duas portas sempre abertas para acolher. A da droga e do crime e a de uma igreja. Então, as pessoas da favela, quando elas têm qualquer problema, elas vão
ou para a droga ou crime ou vão para a igreja. Por que vocês acham que acontece isso? Então, que cada um pense e tire suas conclusões. Eles se utilizam de artifícios bíblicos, ó, os líderes dessas igrejas aí se utilizam de artifícios bíblicos. Para eles, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Muitos pastores usam isso. Eles confiam cegamente nesse livro, ou seja, na Bíblia. Eu estou falando para vocês, precisa tomar cuidado com essa tal de Bíblia aí. E é um livro muito fácil para você criar diversas interpretações. Eles sempre pregam alguma coisa fora do contexto para fazer a base ideologia da verdade deles. Eles têm a ideologia deles, né? Tudo isso está em Malaquias. Daí, eles falam que eles usam muito Malaquias 3,10, ele até citou a escritura. O Malaquias 3,10 justifica a cobrança de dízimo. Todos esses caras que usam esse versículo aí são falsos pastores, né? Ele citou isso aqui. O Malaquias, deixa eu ver se eu acho aqui, Malaquias 3,10. Malaquias é pequeno aqui, né? Mas olha só, um pastor citando um negócio desse, quer dizer, eu lamento, sabe? Eu não estou nem um pouco feliz de estar passando essas coisas aqui, porque as pessoas elas vão para a igreja, né? Assim, de coração aberto, achando que elas vão encontrar lá, né? A verdadeira luz da espiritualidade, que elas vão encontrar lá um caminho para elas evoluírem, e, no entanto, elas estão sendo usadas, né? Usada por líderes para angariar esse tipo de angariar fundos, né? E através do dízimo, que eles falam que o dízimo, quem não pagar, não tem prosperidade, né? E, no entanto, acontece isso. Olha, ele fala no 3,10. Deixa eu ver onde está. 3, 5, 7... 3,10. Olha o que diz aqui no 3,10. Vou até ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, Javé. Se eu não vos abrir as janelas do céu, olha a promessa que ele faz. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui, gente, ele citou isso aqui, tá? Então, esse pastor, sem ao menos citar essa TRS, todas essas coisas que nós sabemos atualmente, ele fala o seguinte: eles usam esse versículo aqui para roubar as pessoas. Ele falou isso, pastor. E ele, inclusive, ele questionou, ele fala que isso é inadmissível numa igreja que se diz uma igreja do Deus Criador. Ele questiona sobre esse versículo aqui. E ele fala que todos os pastores que usam em Malaquias 3,10 para falar isso aqui é picareta, é pilantra. Ele tem união com o tráfico, tem união com a droga, e ele está trabalhando para esse povo aí. Então, essa história, veja bem, de que lá um cara está preso lá, vai lá, doutrina o cara, ele reconhece Jesus, sai de lá, ele vira um pastor? Ele citou isso também. Olha, gente, em quem muita gente está confiando? É preciso estar atento, desenvolver a si próprio para não cair numa cilada dessa aqui, desses caras aqui. É complicado isso. Como que você quer desenvolver no lugar e depois de falar que Deus está habitando naquela igreja? É lógico que não são todos, é lógico que existem pessoas, né, que são fiéis, realmente usam de boa fé, acreditam nisso aqui, e, no entanto, os líderes maiores estão usando isso. Né?
E ele citou muito mais coisa. Então, eu estou trazendo isso aqui para que as pessoas realmente busquem pelo conhecimento, né? Busque pela verdade. Jesus falou que não precisa você ir numa igreja para congregar, você não precisa congregar para buscar a espiritualidade dentro de você. Você pode fazer uma meditação, senta embaixo de uma árvore, ou lá na sua casa mesmo, no seu quarto, faça uma meditação, faça uma oração, peça para que o Espírito esclareça você, e você vai ter o esclarecimento da realidade das coisas. Para que se sujeitar a isso? É por isso que a sociedade, é por isso que a humanidade está tão atrasada como nós estamos. É corrupção por tudo quanto é lado. Até na igreja tem corrupção. E é interessante, algumas são honestas, são sérias. Eu sempre cito a Igreja dos Mormons, mensalmente ela coloca lá, é enorme, para todo mundo ver, publica no jornal e tudo, o balancete da igreja. O que arrecadou, no que gastou, eles fazem um balancete mensal e coloca nas portas da igreja. Quem quiser ir ver, pode ir lá. Em todo lugar tem uma igreja dos mormons. Vai lá e fala assim, onde está o balancete de vocês aqui? Eu quero ver. Na hora eles entram lá e mostram para você. Agora, será que essas outras igrejas fazem isso? Não. Essas igrejas televisíveis aí. Quantas vezes eu vi um pastor televisível aí, ele chegou para os fiéis, falou assim, tá vencendo lá, viu, o meu canal, preciso pagar lá para o SBT, não tenho dinheiro. Em uma hora, assim, durante a congregação, ele arrecadou os 2 milhões de reais para estar pagando lá para o SBT, o canal que ele estava usando da televisão. Quer dizer, o pessoal é tonto, porque ele pega de graça isso. Ele pega de graça. A própria televisão, ela faz questão de ceder para aqueles, porque vem mais pessoas assistir, tem muito mais. Eles ganham muito mais com isso. A pessoa vai de tonto lá, achando, está comprando o canal, comprando uma conversa. E sem contar que muitas igrejas aí foram muitas pregação televisiva aí que falava mal da Umbanda, do Espiritismo, elas tiveram que pagar multa, porque elas estavam denegrindo a imagem de outra religião. Tinha até espetáculo lá de gente baixando espírito nesse ou naquele lá, e eles falavam que era o Satanás, que a religião que prega isso está errado, falando da Umbanda e falando do Espiritismo. Eles acham que eles podem tudo, né? Quem controla tráfico controla tudo. Por que eles querem ser governador? Quase foi governador. Você sabe de onde também, né? Por que eles querem ter poder político? Fica aí a questão para cada um questionar. Tem aquele outro padre lá, o Popstar, né? Vocês já viram a mansão que ele mora? Vocês viram aquele templo lá que ele construiu para 3 mil pessoas? De onde você acha que saiu todo esse dinheiro aí? Tem um templo em São Paulo, né? Que o helicóptero para no teto, né? Que tem um pouso para helicóptero, retirar de lá o dinheiro no final de semana. Para onde vai esse dinheiro todo aí? E não paga imposto nenhum? Vai para a conta de alguém? Vai para o bolso de alguém? Onde vai parar esse dinheiro aí? Como é justificado? E assim por diante, se vocês forem investigar aí no mundo político, né? Vocês vão ver, teve um problema de ambulância aí que tinha um monte de pastor metido nisso. Na história lá da distorção lá por causa do Covid, né? A distorção lá que sumiu o dinheiro para comprar o oxigênio, tinha pastor envolvido nisso também, né? Então, lembra dos preços que foram pagos pelo oxigênio, pela vacina, né? Nos lugares em que a bancada evangélica era maior? Tem que
que se pensar nisso. Não tem que ter um congresso com bancada evangélica e bancada da bala. O que é isso? Eles estão lá para fazer a lei. Lá eles são o quê? Deputados, simplesmente. Agora, formar a bancada evangélica, bancada da bala, o que é isso, gente? Só no Brasil mesmo para ter um negócio desse. O que é isso? Porque o brasileiro, ele se deixa, ele acredita em qualquer coisa. Ele simplesmente aceita. Aconteceu, deu um presentinho lá para ele, aceita. Eu nunca vou esquecer uma situação que aconteceu comigo. Eu trabalhava na saúde e teve a primeira greve que teve dos metalúrgicos aqui brigando contra o governo. Primeira greve. E eu fui representar os funcionários da saúde, que fomos convidados e eu fui. Chegando lá, não tinha nenhum trabalhador. Nenhum trabalhador. Eles ficaram tudo na porta das fábricas lá fazendo piquete, tudo, e não foram para tal da reunião. E nessa reunião existia somente estudantes de medicina. Tinha 2 estudantes representando cada estado, né? E eu lá no meio deles lá. Daí uma hora perguntaram assim para eles: mas o que vocês estão fazendo aqui? Que vocês são estudantes de medicina? E eles falaram: não, nós viemos aqui para essa reunião para saber o que acontece aqui. E uma menina, uma moça, uma estudante de medicina, nos seus 20 anos, 21 anos, ela pediu a palavra. E ela falou: eu sou do Nordeste. Naquele tempo, lá faz muito tempo, eu sou do Nordeste. Ela falou assim: eu não entendo vocês aqui do Sudeste, vocês têm tudo na mão. É difícil, é você lá no Nordeste que o cara se vende o voto para ter uma dentadura, para ter uma camiseta, para ter um par de botinas. Vocês não precisam disso aqui, para que você se vende? Essa menina falou isso, essa estudante de medicina. Naquele tempo, lá atrás, já. Quer dizer, deixaram as coisas acontecer, deixou tudo rolar, para até que chegar na tal da Lava Jato, que acabou em nada, né? E a corrupção continua. As empreiteiras aí estão todas sendo contratadas novamente para fazer serviço aqui no Brasil, né? Quer dizer, acabou em pizza e a igreja metida nisso. Quando a igreja deveria estar de fora, orientar os seus fiéis, falar: olha, vocês não podem ir por esse caminho. Nós, pelo menos aqui na igreja, nós vamos ter que ter outra mentalidade. A gente tem que, quer dizer, que numa hora dessa que eles fazem, o Satanás deixa de existir, não tem mais inferno, não tem mais céu, não tem mais nada. É isso que a gente fala, gente. Vocês acreditam quando alguém fala: ah, existe o Satanás? Foi eles que inventaram. Para eles não existe, existe só para os outros. E existe inferno. Inferno só existe para os outros. Para eles não existe. Se você não pagar dízimo, você vai ficar pobre. Esses caras aí nunca pagam dízimo. Você acha que o pastor paga dízimo? Ele vive da igreja. Você acha que a cúpula ali paga dízimo? Paga nada, eles usam o dízimo para botar a torneira de ouro na sua casa, para ter o melhor carro do ano, para fazer as viagens para o exterior, para mandar o filho estudar fora do Brasil. E enquanto os fiéis estão indo de ônibus, eles estão indo o carro importado na porta da igreja para ir pregar. Usam o nome do Criador, vulgarizam tudo, nome de Jesus principalmente. Por isso que eu falo, não, esse Jesus aí não é o Jesus verdadeiro, gente. Pense, por favor. Esse Jesus que as igrejas pregam não é o Jesus verdadeiro, é um Jesus trambiqueiro também. Não é o verdadeiro. O verdadeiro Joshua Ben Pandira, ele foi um ser humano maravilhoso, evoluído na 24ª dimensão, com sabedoria para mais de metro, para quem quiser acreditar. É isso que tem que ter em mente. Esse povo ainda fala: ai, Jesus baixou em mim, hoje Deus falou comigo. Tem um monte de pastor na rede aí fazendo previsão, falou: hoje Deus falou comigo, viu? O ser de luz vai voltar para você. Ah, fulano, o seu vizinho andou falando mal de você, ele vai pagar, porque Deus falou para mim. Você acha que Deus vai falar para um imbecil desse, que o meu vizinho, no caso, né,
é contra mim e que Deus vai castigar o outro. Você acha que Deus vai perder tempo agora de falar para um idiota desse, um negócio desse? Gente, o que é isso? O que é isso? E tem gente que dá crédito para essas igrejas, que vai nessas igrejas, que paga o dízimo, que acham que eles são as melhores pessoas do mundo e fica deixando a sua evolução a Deus dará. Mesmo se Cristo voltar aqui, eles não vão crucificar ele agora, vão queimar ele vivo numa fogueira, achar que ele é um bruxo, seja lá o que for. Em pleno século XXI, não dá mais para acreditar nessas coisas. Por favor, a espiritualidade está preocupada, abram os olhos para isso, gente. Medite a respeito. Busque saber a igreja onde vocês vão, se ela é honesta realmente, se aquele pastor está fazendo as coisas certas. Peçam para ver os balanços financeiros da igreja. Acompanhe tudo isso, é um direito seu como cidadão. Questione o seu pastor. Questione o seu pastor quanto à criação. Questione quanto aos seres os seres estelares. Questione sobre outros planetas, a existência de outros planetas. Sobre a transição planetária. Não fique simplesmente aceitando as coisas assim, dando o dinheiro que vocês ganham com o seu trabalho, né? Para eles, assim, de mão dadas, assim, por nada, por algo que não acrescenta nada na vida de vocês. Quer fazer uma caridade? Vá você e faça. O Luciano Huck, aquele cara, o velho da Havan, ele arrecadou muita coisa para o Rio Grande do Sul. Daí a repórter perguntou para ele, mas como que você vai fazer? Vai mandar isso aí tudo? Ele falou, não. Eu estarei lá consultando cada um que perdeu suas casas e eu pessoalmente vou dar o dinheiro para eles, porque se eu mandar para determinada pessoa, nunca vai chegar na mão daquele que eu quero mandar. E eles estão alertando aí da roubalheira que aconteceu lá, roubaram cargas e mais cargas de cesta básica que foi mandado para lá. Inclusive de São Paulo, aqui Sorocaba mandou toneladas e toneladas de alimentos e de roupas para ajudar lá o pessoal. E agora, né, o trabalho do Luciano Huck, ele falou, é ajudar aquelas pessoas a comprar casa, a construir de novo a casa, comprar todos os utensílios para casa, que eles perderam tudo. Né? Essas igrejas milionárias, o que elas deveriam fazer? Cuidar dos seus fiéis. Eu não vi nenhum religioso lá, nenhum pastor ajudando o povo no dia da enchente, só vi voluntário salvando animal, pessoal que tinha do Rio de Janeiro que tinha jet ski, de caiaque, eles foram tudo lá, aquele povo lá, esse povo que se reúne aí nesses clubes aí, né? Eles estavam ajudando lá. E cadê o resto? Cadê o resto que se diz o religioso lá que atende seus fiéis? Onde é que estava? Gente, está na hora de acordar. Você é um ser inteligente para estar passando por tudo isso. Não deixe que as pessoas brinquem com os seus sentimentos. Não deixe que as pessoas retardem a sua evolução espiritual. Vai buscar pela evolução espiritual. Se for preciso, rompa com esses dogmas, esse sistema que já está falido, que fugiu daquilo que deveria fazer pela humanidade. Namastê.